Mas quais são esses 5 grandes fatores, então? Vai lá, te passo a bola aí. Começando aleatoriamente, por qualquer um? Qualquer um, vamos falando Acho que a aleatoriamente. gente pode começar por extroversão. Não, fala primeiro os 5, aí a gente vai pegando cada um. Senão o pessoal vai se perder. Tá bom, primeiro extroversão. E sempre. Eu acho que é importante também falar que quando a gente fala de um fator de personalidade, a gente está situando num contínuo, né? Então, não é que uma pessoa tenha extroversão e outra não tenha. Assim Sim. como na altura, né? Eu tenho 1,64 m e o Shaquille O'Neal tem 2,10 m, sei lá. Mas a gente tá ali medindo dentro daquela mesma unidade de mensuração, né? Você tá medindo a altura, né? Então você vai ser mais baixo e ele mais alto, mas os dois têm uma altura. Exatamente, com a personalidade é mais ou menos a mesma coisa, não é que a pessoa pode estar muito próxima de um extremo ou de outro. É claro que a maioria das pessoas geralmente já tá em algum lugar no meio. A média. Quando tá muito nos extremos, problemas podem surgir, né? Nenhuma característica é necessariamente boa o tempo todo, então sempre há uma interação da característica com o contexto, com a situação. E a gente pode falar disso também trazendo exemplos, à medida que for falando das dimensões separadamente. Mas não se trata de dizer fulano tem extroversão ou não tem, né? Não é isso. E mais no sentido de qual é o nível de extroversão daquela pessoa. Podendo se situar num contínuo, onde num extremo seria a extroversão total e no outro o seu oposto, a introversão total. Sim. Né? E também eu acho que um erro que cai no senso comum é, às vezes, da pessoa falar uma personalidade extrovertida como se aquilo resumisse a coisa, assim, pegando um aspecto. Não sei se você já caiu nesse tipo de argumento, mas já se deparou com esse tipo de argumento, mas comigo já aconteceu. E eu acho que é importante ressaltar que são dimensões diferentes, né? E vão, dependendo da interação com as outras dimensões, potencializar certas características ou atenuar. Enfim, não dá pra pegar uma dimensão só e resumir o que é uma pessoa a partir daquilo, né? A personalidade é algo complexo que envolve as diferentes dimensões com seus diferentes nivelamentos e a interação de umas com as outras, né? Então falar assim, uma personalidade extrovertida é uma análise muito simplória, né? Porque extrovertidos podem ser extremamente diferentes uns dos outros em função dos outros fatores e da interação da extroversão com os outros fatores. Mas para citar os 5, né? Abertura a novas experiências, abertura, conscienciosidade, extroversão, como eu falei, amabilidade ou agradabilidade e o neuroticismo. São as 5 dimensões desse modelo de 5 fatores do Big Five. Acho que a gente pode começar por extroversão e introversão, talvez por serem termos muito usados quando a gente está descrevendo alguém, e também porque eu pensei no Jung, né? Ele antes do modelo do Big Five falava sobre extroversão e introversão. Então, Sim. é muito comum falar de extroversão quando a gente está descrevendo a personalidade de alguém. Então, acho que a gente pode começar por esse. E eu acho interessante também porque, assim, não necessariamente algo é bom ou ruim, como eu falei, né? No exemplo anterior. No exemplo anterior, não, na fala. Na fala anterior. A extroversão, ela não é errado. O que eu quero dizer não é errado, embora as pessoas às vezes julguem. Fulano é muito esquisitão, ele fica num canto, né? Não fala com ninguém, etc. Quase como numa espécie de julgamento social quando alguém é mais introvertido. Até porque a nossa sociedade, ela tende a valorizar muito a pessoa que chega chegando, fala, é comunicativa, mas... A gente pode fazer só te interromper para deixar uma ideia registrada aqui. Eu acho que seria super maneiro a gente fazer um episódio depois só para falar de um livro que fala exatamente desse tópico aí, de como a nossa sociedade valoriza a extroversão, que é um livro que tem um nome bem autoajuda, mas não é de autoajuda, é um livro bem interessante, informações bem maneiras, que é O Poder dos Quietos. A gente pode fazer um episódio só para falar desse livro aí. É muito interessante. E dependendo do lugar onde você esteja, a extroversão é muito mais valorizada, né? O introvertido tende a ser o esquisitão. Mas, basicamente, se a gente for tentar tirar todas essas camadas de interpretações
e avaliações e julgamentos sociais, basicamente uma pessoa introvertida, para usar até um termo popular, tende a ter uma bateria social que se esgota mais facilmente, gosta mais de ficar sozinha, ou de ter mais momentos sozinha, ou de estar com grupos menores de pessoas. Então, tudo isso para dizer que, trazendo para uma definição bem básica, sem entrar no mérito dos extremos, né? Claro que uma pessoa ultra introvertida vai ter muitos problemas, assim como uma pessoa ultra extrovertida também, né? Mas dentro de uma média, assim, de uma variação média, basicamente são pessoas que preferem passar mais tempo sozinhas, os introvertidos, e os extrovertidos, por outro lado, tendem a se sentir mais alimentados, mais energizados, sei lá, mais nutridos a partir de interações sociais com pessoas e se sentir mais confortáveis psicologicamente na presença de desconhecidos ou numa festa onde eu não conheça muitas pessoas, esse tipo de coisa. Portanto, não tem um lado que é melhor do que o outro, né? Que ficar mais tempo sozinho ou gostar de estar na companhia de desconhecidos, uma coisa não é melhor nem pior do que a outra, né? São apenas modos diferentes de se lidar com uma mesma situação, modos opostos, né? Se a gente for pegar exemplos mais caricatos, de se lidar com uma mesma situação social. Sim. Eu lembrei agora aqui que, bom, a gente, quando ouve a palavra extroversão, a gente imediatamente associa a socialização, né? A pessoa que gosta de pessoas, como você está falando. E um tipo de sociedade que valoriza muito grupo, interações, tipo, sei lá, a gente vê aí as redes sociais e coisas assim, a mídia, a pessoa que fala com um público mais amplo. Que chega chegando, a pessoa que chega chegando. Uma cidade tipo Rio de Janeiro, né, são contextos que valorizam essas características, mas como você falou, elas não são nem boas nem ruins, e ela depende, esse julgamento ele depende muito do encaixe dessas características no ambiente onde elas estão inseridas. Então, muita extroversão pode ser bom ou ruim, depende do ambiente. Até porque o extrovertido, quando a extroversão é excessiva, ele tende a perder, a ser muito dispersivo. Sabia que era uma palavra com D? Disperso? Dispersivo, assim. Por exemplo, uma pessoa muito extrovertida, tá? Focada em algum determinado trabalho que ela tem que entregar em 3 dias, e alguém chama para ir tomar um chopp, ela tende a não saber dizer não para convites sociais, assim, para qualquer tipo de situação em que ela vá se divertir com os amigos. Então, isso para dizer que uma extroversão excessiva leva a uma dispersão também bastante acentuada. Por outro lado, uma introversão muito excessiva pode levar a uma fobia social, né? Mas uma confusão que é feita de maneira muito recorrente de a pessoa que fala muito ser mais inteligente, uma pessoa que fala com mais confiança, com mais assertividade, até com uma autoconfiança excessiva, até na postura mesmo corporal, de ser mais inteligente. Também é uma confusão que se faz e que não necessariamente procede. Porque introvertidos muitas vezes são mais reservados, são mais ponderados, demoram mais tempo para, sei lá, dar uma opinião ou chegar a uma conclusão, mas isso não significa ser menos inteligente. Estou dando esses exemplos só para dizer como uma característica da personalidade leva a uma espécie de salto interpretativo onde você acha que uma pessoa é tal coisa porque ela se comporta de tal forma, mas nem sempre procede, né? Uhum, sim. Essas características todas que a gente está falando sobre extroversão, elas são, na verdade, todas derivadas, segundo o modelo que a gente está falando, né, dos 5 grandes fatores, elas são derivadas de... Aliás, isso outros modelos concordam com o Big Five. Tipo, o modelo do temperamento, a teoria do temperamento, o modelo, agora não sei como é que se fala, que é a característica do extrovertido, de ser muito suscetível ao estímulo social. Ela tem a ver com o perfil de maior extroversão ser um buscador de sensações. Verdade. Então, são pessoas que são motivadas a buscar sensações intensas. Por isso que você falou no início da bateria social. Essas pessoas têm a bateria social alta. Então, elas... na realidade, elas têm uma bateria que é muito recarregada por sensações. E acontece que uma das coisas que os seres humanos fazem, que alimenta mais em termos de sensações excitantes,
é relações sociais. Então, o estímulo social ele é muito recompensador para os seres humanos, que são animais sociais. Então, tudo que a gente faz que envolve outras pessoas é excitante por natureza. Só que tem outras coisas que são excitantes por natureza, que são coisas que o extrovertido também tende a fazer, mas comparando com pessoas que são menos extrovertidas, que é, por exemplo, prática de esportes radicais. Esporte radical é um negócio excitante, né? Você, imagina só, você se jogar num precipício por um elástico, né? Tipo aquele esporte lá, o bungee jump. Você pula com um elástico ali pro precipício. Eu não pularia com esse treco nem morto. Só o meu cadáver. Se alguém me matasse, me jogasse ali, beleza. Mas eu vivo um negócio desse, não. Eu pulei com 18 anos, mas nunca faria de novo. Porra, tá maluco. Por quê? Achou terrível? Nossa, é horrível. A velocidade que o seu corpo pega no ar é muito assim. É queda livre, né? É queda livre, Queda livre. Quanto mais alto, maior a velocidade. Física. Sim, física pura. Ali que você vê que a gente não é imune, né? Às leis da física, mano. Se alguém te atirar de um lugar, tu vai cair igual uma bala. Tu vai cair igual uma pedra, não tem jeito. Não, teu corpo vai se espatifar. Pega uma velocidade que você não tem ideia. Só quem pulou pode entender. Eu nunca faria um treco desse. Não, mas então, isso daí é uma coisa de pessoa extrovertida, né? Então, ó, relação social, esporte radical, qualquer coisa parecida. Aquela coisa que te dá adrenalina, né? Geralmente, não só esporte radical, mas, por exemplo, coisas escondidas. Tomadas de riscos. Isso, da tomada de risco, coisas arriscadas, drogas, uso de drogas. Não necessariamente só a pessoa com alta extroversão vai consumir drogas, isso daí a gente pode falar depois, mas comparando pessoas altas e baixas em extroversão, as pessoas, quanto mais alto em extroversão, mais chance você tem de querer experimentar drogas. Por quê? Porque droga é uma coisa que te deixa com adrenalina. Mais movido por esse sistema de recompensa, né? Sistema de recompensa imediata. Dopaminérgico mesmo.